Olá, tudo bem com vocês? Dá uma ajeitadinha aqui para vocês, para a gente se ver, né? Como é que vocês estão? Bom, o tema de nossa aula hoje é projeto político pedagógico. Esse tema nós já tratamos em outras aulas, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, tá bom? Vamos aqui. Olha, hoje nós vamos discutir um texto da Maria Lúcia Rezende, tá bom? Da professora Maria Lúcia Rezende. O título desse texto é O Sujeito Reflexivo no Espaço da Construção do Projeto Político Pedagógico, né? Então, nós vamos falar dessa questão da reflexão, da construção desse sujeito dentro do projeto político-pedagógico, ou seja, na construção do projeto político-pedagógico, ok? Então, vamos pensar uma questão aqui trazida pelo texto, trazida pela autora, pela professora Lúcia Maria Rezende. Vamos ver o seguinte, né? Olha lá o título desse texto: O Sujeito Reflexivo no Espaço da Construção do Projeto Político-Pedagógico. E aí, ela começa trazendo uma análise em relação à constituição dessa pessoa que é um profissional da educação, né? Então, ela diz assim, olha, a constituição dos profissionais da escola, né? A construção desse sujeito que está lá na escola, desse profissional, né? Dessa identidade profissional, ela é marcada por situações ambíguas, né? O que seria essa situação ambígua, né? Na verdade, essa situação ambígua, segundo a autora, se dá dentro de uma rapidez do que as coisas ocorrem no mundo, né? Então, nós estamos num processo, cada vez as coisas acontecem mais rapidamente, né? Então, cada vez é tudo muito rápido. E, por outro lado, o cotidiano da escola acontece de um modo muito lento. Veja só, né? Então, nós estamos dentro de uma escola onde, segundo a autora, as coisas, entre aspas, né, parece não acontecer, parece não mudar, né? E, por outro lado, a gente tem um mundo que exige outras questões, né? Então, ele acontece de um modo muito rápido, né? As coisas acontecem, né, rapidamente. Então, é uma situação muito ambígua, né? E, na verdade, né, acaba marcando essa constituição dos profissionais da educação. Uma questão que ela vai dizer aqui, na verdade, né, o que fundamenta, né, qual é a fundamentação, o que fundamenta esse sujeito reflexivo? E aqui, mais uma vez, nós estamos falando de escola, né? Então, não é qualquer sujeito reflexivo, é esse sujeito reflexivo que está lá na escola, né? Então, assim, o que fundamenta esse sujeito reflexivo na escola? E ela diz assim, né? É a pesquisa, é a identificação desse sujeito, é a valorização da diferença, né? Nós estamos falando dessa constituição do professor, da constituição do ser professor, né? Então, que é fundamentada, na verdade, por essas questões que nós colocamos. De novo, a pesquisa, a identificação, a valorização das diferenças, as relações com o coletivo, né? E com as grandes áreas e com as grandes redes de construções sociais. Então, é desse modo que acontece a fundamentação desse sujeito reflexivo na escola, né? Então, assim,
Vamos pensar uma questão de que o texto discute, que é essa questão do caráter da imprevisibilidade. E o que seria esse caráter imprevisível, ou seja, esse caráter marcado da imprevisibilidade, né? Então, na verdade, essa questão, a escola não consegue prever, né, com exatidão, né, a organização do trabalho pedagógico. Então, na verdade, como nós estamos falando, né, de construção, como nós estamos falando de ressignificação, como estamos falando de sujeito, né, de realidade, essas questões, elas são imprevisíveis. Não tem como você ter uma dimensão exata do que vai acontecer, principalmente quando a gente fala dos documentos pedagógicos, né? Quando a gente fala do currículo, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala do próprio projeto político-pedagógico, que é o nosso tema de discussão aqui, né? São temas que são marcados pelo caráter imprevisível, da imprevisibilidade, né? Isso não é diferente, isso não é o contrário de planejar, né? De prever, de preparar, né? Não é de conceber, ok? Mas é algo que não é estático, né? Que não é pronto, que não é acabado. Então, a organização do trabalho pedagógico, na verdade, né, ela se define, na verdade, dentro de uma questão que é o contrário da exatidão. Não é exato, né? Essa questão da organização do trabalho pedagógico. Tá bom? Então, ela diz por que não é exato também, né? Uma das questões que ela apresenta para justificar essa não exatidão, né, do trabalho pedagógico. Ela diz assim, olha, os espaços são muito ricos, todos os espaços que envolvem a pesquisa, que envolvem a relação humana, que envolve todo o processo didático, toda a relação com conhecimento, são espaços muito ricos, né? E isso não se enquadra numa previsão, né? Que não permite um desvio, por exemplo, né? Como ela coloca, né? Então, na verdade, quando ela está falando de plano, ela diz assim, mais uma vez, para justificar essa questão da não exatidão, né? Porque ela diz assim, olha, os planos escolares, eles não são amarras, né? Eles não são amarras, eles são orientadores. Então, não dá para a gente dizer que esse plano é flexível, né? Não, não é isso que eu estou dizendo. A flexibilidade aqui não quer dizer não vou fazer, não vou planejar. Pelo contrário, é justamente ao contrário disso. O que a autora está dizendo é que eles não devem ser encarados como amarras, né? Como justificadores ou indicadores de amarras, mas sim os planos escolares, eles são orientadores da prática educativa. Então, vamos mais um pouquinho aqui com a nossa reflexão, né? Então, vamos pensar um pouquinho essa questão da investigação, né? Da pesquisa dentro da escola, da investigação dentro da escola, ou seja, da investigação da ação educativa, né? Então, ela diz assim, olha, o que seria o êxito para um bom investigador, para um professor que quer investigar a prática, né? Uma característica importante desse professor investigador da sua própria prática, da prática da escola, especialmente sua, né? É a percepção da não finitude, né? Então, na verdade, é perceber que os planos pedagógicos, eles não são exatos, porque, né, nós estamos dentro de um cotidiano, né, quando ela fala dessa questão ambígua,
que tem uma exigência muito maior do que se percebe, né? Então, ela fala, inclusive, da questão de uma questão, de uma percepção falsa, né? Olhar, achar que essa escola não está mudando, né? Isso é falso, né? Tem uma falsidade aí, bom, não é uma coisa falseada, né? Então, é falso pensar que a escola não muda, ok? Então, na verdade, quando a gente pensa isso, a gente não consegue promover essa leitura da realidade da escola, né? Uma leitura ingênua, quando a gente pensa, né, ou compreende, ou quer compreender que essa escola não muda, ok? Então, ela precisa mudar, né? Então, ela diz assim, olha, para que a gente possa pensar a constituição desse sujeito reflexivo, que é um sujeito que aprende, que é um sujeito que ensina em uma perspectiva reflexiva, né? Que é essa pesquisa aqui, que ele está falando, investigativa, né? Então, remete a gente pensar em algumas questões, como, por exemplo, a finalidade, né, que está posta aí nos planos pedagógicos. Finalidade, intencionalidade, né? São termos que a gente vem discutindo aqui nesse bojo dessa tematização, que é o projeto político-pedagógico, né? Então, faz a gente pensar na intencionalidade, na organização do trabalho pedagógico. Então, pensando isso, na verdade, como um instrumento social. Então, o projeto político-pedagógico, nesse sentido, ele é visto como um instrumento social, né, que vai fazer a transposição desse sujeito que é individual, né, mas que ele precisa pensar no coletivo, né? Então, como forma, na verdade, dessa percepção coletiva da escola, dessa materialidade coletiva, que deve romper, na verdade, com a fragmentação, né? Então, vamos andar mais um pouquinho. E aqui ela vai colocar, né, a Lúcia Maria Rezende, ela vai colocar um dos pontos mais importantes do projeto político-pedagógico. Veja bem, né? Então, na verdade, ela vai dizer que esse projeto político-pedagógico, ele deve ser constituído ou se construir na diferença, não na individualidade, mas no interesse coletivo. Então, não é cada um fazendo o seu projeto, é com o interesse coletivo, o que vai demandar uma postura reflexiva desse profissional da educação, uma postura reflexiva de cada sujeito que vai construir o projeto político-pedagógico, né? A construção, a análise, a crítica, né, de um cenário homogêneo. Então, isso precisa ser criticado, isso precisa ser analisado, precisa ser criticado, né? E deve, na verdade, ser articulada, a construção do projeto, ela precisa ser articulada com o interesse da maioria, né? Como forma cada vez maior de superar a fragmentação da escola, né? Vamos seguindo aqui um pouquinho. Aí ela diz assim, olha, a escola, ela tem encontrado muita dificuldade na superação dessa individualidade, na construção desse coletivo, na construção, né, do interesse, né, de fazer valer o interesse da maioria. Então, de acordo com a pesquisa dela, né, a escola tem encontrado muita dificuldade de se construir coletivamente, de construir o projeto político-pedagógico, né? E por que isso? Porque, na verdade, trata, né, do atendimento legal,
né? Na verdade, ela quer dizer o seguinte: olha, não é apenas um modismo, né? A escola tem encontrado muita dificuldade, né? Porque, na verdade, esse projeto ele vai mudando, é algo que se muda, né? É algo que deve ser construído na diferença. Então, por se tratar, né, de uma mudança de concepção do espaço educativo, né, a escola tem encontrado essa dificuldade. Então, precisa se romper, na verdade, com essa concepção que apenas atende os aspectos legais, né? Que apenas atende um possível modismo. Trata-se, na verdade, de uma mudança de concepção, né, necessária ao espaço educativo, né? E ela diz assim: esses sujeitos reflexivos precisam estar imbuídos da convicção de que a educação se processa na capilaridade da escola, na movimentação da escola, né? Isso é contrário, na verdade, de algo parado, de algo, né, estanque. Então, é nessa diversidade, como o texto diz, né, na capilaridade da escola, né? Então, vamos andando um pouquinho aqui, né, e vamos chegar nessa questão, né, que é o foco desse texto, né, onde a autora discute essa construção do sujeito, né, e ela vai pensando o seguinte: quem são esses sujeitos reflexivos que o texto vai colocando, que é necessário, né, para mudar, na verdade, para reconstruir essa concepção da escola, essa concepção que pensa no momento estanque, nessa concepção que muitas vezes é falseada, né? Então, quando pensa que a escola não caminha, o que é um sujeito reflexivo? E aí o texto vai discutir essas questões, né? Então, os sujeitos reflexivos são sujeitos coletivos, né? São esse sujeito que pensa no não isolamento científico, né? Que pensa nesse estudo, nessa pesquisa, nessa reflexão que busca, né, uma teoria comum a todos os envolvidos, mas nunca pelo isolamento, sempre pensando de forma coletiva. Esse sujeito concreto histórico, quem é esse sujeito? Né? Esse sujeito que está lá, essa criança que está lá, esse adulto que está lá, né? Esse sujeito concreto e histórico, né? Então, são os sujeitos dentro das circunstâncias que a gente encontra, é a realidade da escola, né? Então, a escola não é sozinha. Então, esses sujeitos concretos e históricos são os sujeitos, na verdade, é a base do projeto político-pedagógico, é a realidade, é de onde se deve partir para construir o projeto político-pedagógico. Deve-se conhecer a sua realidade, né? Quem são esses sujeitos concretos, né? Sujeitos sociais, né? São os sujeitos, né, que optam pela não neutralidade e pela ênfase, né, nas intervenções. Então, não é aquele sujeito neutro, né? É aquele sujeito que se diz, que fala, que opta, né? Que intervém, que estuda. É aquele sujeito que não é neutro, é um sujeito que está na sociedade, né? É implicado por ela e deve, né, se constituir na sociedade, no tempo atual. Fala do sujeito ético. Quem é esse sujeito ético? É ético pelo compromisso, pelo respeito por si e pelo outro. Quem é esse sujeito político? É esse sujeito que é construído na intencionalidade de suas ações, né? Onde percebe que as suas ações
elas são políticas, né? Então, a ação, ela é intencional, né? E, portanto, política. Vamos pensar um pouquinho nessa questão lá da escola, mais um pouquinho, e vamos pensar nessa postura reflexiva, né? O que é essa postura reflexiva que a autora traz para a gente, né? A postura reflexiva, na verdade, ela é inerente ao ato educativo crítico, né? Então, a gente percebe essa postura reflexiva quando a gente pensa numa prática educativa crítica. E isso, segundo a autora, pressupõe momentos investigativos, né? Esse sujeito, né, que pensa na investigação da sua própria prática e na prática da escola, e que exige momentos, ora individual e ora coletiva, né? A gente aprende em algum momento individualmente, em algum momento em grupo, e da mesma forma a construção do projeto político-pedagógico, quando estamos falando desses sujeitos que constroem o projeto político-pedagógico da escola, né? Então, os sujeitos reflexivos, eles tendem a partir, né, para a situação problema, é aquele sujeito que enfrenta o problema, segundo o texto, de peito aberto, né? Então, esse termo aqui, entre aspas, né, de peito aberto, é no sentido de não ter, na verdade, esse romantismo de pensar numa situação ideal, né? Então, esse sujeito que está de peito aberto, que está sujeito, que está disposto, que está esperançoso, né? Então, é o sujeito de peito aberto, que sabe que os problemas existem, né? E que eles estão, né, em busca de novas interferências. Então, lembra da capilaridade da escola, da capilaridade da prática pedagógica, né, dessa movimentação da escola, né, que não é estanque, que não é acabada? Então, é nesse sentido, esse sujeito a ação desse sujeito reflexivo. E ele compreende, né, os sujeitos reflexivos, na verdade, aqui, né, ele compreende que as situações problemáticas da escola, né, toda essa situação complexa que é uma escola, então ele diz, as situações problemáticas são elementos não para parar, mas justamente ao contrário, são momentos disparadores da reflexão, ok? Finalizamos, então, mais uma aula, ok? Espero de algum modo ter compreendido e, como sempre, desejo bons estudos e boa sorte para todas e todos vocês. Até a próxima aula.